Este é o Judas que escreveu aqui, irmão de Jesus. Ele escreveu numa época de perseguição e o objetivo dele era falar sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Ele queria escrever sobre salvação, mas quando ele senta para escrever, o Espírito Santo dirige ele a escrever sobre nós precisamos entender e discernir os falsos profetas que estão em nosso meio, que estão dentro da igreja, que eles entraram dentro da igreja, que ensinam as pessoas a um caminho errado. E quando você segue um líder ou ouve uma pregação ou acredita em algo que está errado, você pode chegar num caminho errado. É o que Jesus falou, que são cegos guiando cegos, e ambos vão cair no abismo. Agora, num tempo em que a igreja brasileira, por exemplo, que cresceu muito nos últimos 20, 30, 40 anos, quando a igreja cresce demais, evidentemente que entra todo tipo de gente na igreja. A igreja ela é mais pura debaixo de perseguição religiosa, porque aí aquele que ama a Deus de verdade está disposto a ter o seu pescoço cortado. Da mesma maneira, estas pessoas que estão ensinando coisas ruins para a igreja, estas pessoas que estão praticando coisas ruins dentro da igreja, e assim estão levando outras pessoas, na verdade, a caírem no abismo. Eles são cegos, eles estão guiando pessoas que às vezes têm até sinceridade em seu coração, mas não basta ser sincera. Há um ditado que diz que o inferno está cheio de gente com boas intenções. Não basta ter boas intenções. Você pode ter a melhor das intenções e entrar dentro de uma igreja e ainda assim ir para o inferno. Enfim, as intenções ou a sinceridade em si, você pode ser sincero, ter um coração sincero, mas pode ouvir gente errada e cair no abismo por causa disto daí. Isto fala de imoralidade. Eles podem viver uma vida imoral ou podem ensinar de uma maneira em que as pessoas não são libertas da imoralidade que elas praticam, assim como também havia em Sodoma e Gomorra, que ele diz assim, esses também, do mesmo modo, esses também. Quais sonhadores, quais sonhadores. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz assim, levados por seu devaneio. Esses também, da mesma forma, levados por seu devaneio, por suas fantasias, por sua ilusão, por sua imaginação, pelo que eles acham, eles também contaminam a carne, ou seja, eles andam na carne, eles vivem na carne. Eles vivem fazendo os desejos da carne. É aquilo que eu tenho falado, em que nós vivemos em uma sociedade que aquilo que está errado, eles acham que está certo. O que está certo é retrógrado, é quadrado, é reformista, é conservador, é isto e aquilo. Ou seja, os valores estão invertidos. E no mundo é assim mesmo, no mundo sem Deus, os valores são invertidos. Só que esses falsos pastores, eles querem dar a ideia de que já que nós vivemos neste mundo aqui, o que interessa é a sua vida interior, é a sua vida espiritual no interior, e que a carne em si, ela vai morrer, o seu corpo físico vai morrer, então não interessa muito o que você faz através do seu corpo físico, desde que você creia em Cristo. Isso não é uma doutrina nova. Isso, na história da igreja já aconteceu várias vezes. Você achar que nós temos uma vida espiritual. Não importa o que eu faça no meu exterior. E a gente pode confundir isso daí. A vida cristã é interior, mas tem que refletir no meu exterior. Essas pessoas não pregam uma vida diferenciada para aquele que está dentro da igreja, para aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor.
Ou seja, para eles, não importa muito a maneira que você vive moralmente, mas eles sempre tentam arrumar alguma desculpa ou alguma interpretação diferente da Bíblia para confortar a consciência destas pessoas. Confortar a consciência. Nada está errado, nada é pecado. Eu não quero que você saia da igreja perturbado. Você vem para cá para ser feliz. Não quero que você se sinta culpado. Eu não quero que você tenha sentimento de culpa. Sentimento de culpa é uma coisa muito ruim. E o sentimento de culpa às vezes faz com que a gente se arrependa. Não é verdade? Claro. Quando você peca e desobedece a Deus, você sente culpa, a maneira é simples você se livrar do sentimento de culpa. É você pedir perdão a Deus e acertar as coisas com Ele. Mas é aquela coisa popular de hoje, de que você olha as coisas apenas pelo aspecto natural da vida, e que o importa mais é como você vive a vida aqui nesta terra, ou seja, o foco dessas pessoas está mais na terra do que na vida fora, além túmulo, na vida eterna, na vida que vai continuar depois que a gente morrer aqui nesta terra. Uma moça, mulher, sei lá, estava com uma saia de um palmo. O que atraiu minha atenção quando falou foi o seguinte, porque passou no meu Facebook, e ela falou assim: eu sou a pastora da nova geração. Eu, hã? Porque eu sou a pastora antes da volta de Jesus, para levar para Deus aqueles que a igreja não quer, levar para Deus aqueles que a religião não quer. Ou seja, ela estava dizendo que aquilo tudo que Paulo falou, que nas cartas se falaram sobre santidade, ou andar em retidão, ou obedecer a palavra de Deus, que aquilo não é válido, que aquilo é apenas religiosidade. Esses falsos líderes, eles não, é somente uma mensagem positiva. É que é muito bom ouvir uma mensagem positiva, que você é maravilhoso, que você é vencedor, que está tudo certo na tua vida, e que você é filho. E Jesus vai falar: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, eles falam que Jesus é o Senhor, mas na prática eles não reconhecem a autoridade, eles não se submetem à autoridade. E é o que diz aqui no versículo 4, esses indivíduos, eles têm uma sentença porque eles transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor e negam o senhorio de Jesus. Eles negam a autoridade. Eles fazem de si a sua própria autoridade. Eles criam teologias da sua imaginação, e a sua teologia vai moldar a sua ação. É verdade, nós vivemos aquilo que nós cremos. Agora é interessante, queridos, que a gente quando vai ler a Bíblia, que as pessoas vão encontrar na Bíblia a interpretação de acordo com o que elas gostarem. As pessoas, elas não pegam a Bíblia para ler, para moldar a sua vida. Elas pegam a sua vida para querer moldar a Bíblia, em falar que não é desta maneira. Então elas negam a autoridade do Senhor. A terceira coisa que eles fazem aqui, insultam os gloriosos seres angelicais, que a gente pode ter dificuldade para entender, mas insulta, que a palavra usada é blasfemeo. Eles blasfemam é a palavra. Eles blasfemam contra os gloriosos seres angelicais. Agora, na versão original, no texto original, não está escrito gloriosos seres angelicais. Foi traduzido desta maneira para que você entenda melhor. Mas a palavra aqui é doxas, que significa glória. Literalmente estaria escrito o seguinte: eles blasfemam
da glória, blasfemam da glória, era o que estava escrito. Eles blasfemam da glória, blasfemam daquelas coisas que são sagradas, e eles ainda por cima vivem na carne, eles contaminam a carne, o mundo deles gira em torno das coisas humanas e naturais. Este seria o quadro. Olha só, vou repetir. Estas pessoas, eles vivem em torno das coisas desta terra apenas. Estas pessoas não têm a obediência, a autoridade das Escrituras. E essas pessoas, além de contaminar a carne, estas pessoas blasfemam de coisas santas, sagradas para Deus. Isso, infelizmente, nos nossos dias está cheio. Porque eu gosto de ter é difícil julgar a pessoa. Porque só Deus sabe o que está no coração de cada pessoa. Por isso que eu não cito o nome de pessoas. Porque eu não posso falar que aquela pessoa está indo para o inferno, porque eu não sei o coração dela. Então eu não posso falar que se ela morrer, ela vai para o inferno, não sei. Eu até acredito que algumas pessoas, na sua ignorância, que é o que está escrito nos versículos seguintes, na sua ignorância, possa fazer algumas coisas que podem levar as pessoas para o buraco, a levar as pessoas a crerem em coisas erradas, blasfemam do que é santo. Para eles nada é pecado. Para eles o que importa é o coração. É verdade, importa o coração. Mas você pode ter o tipo de namoro que você quiser, porque hoje nós vivemos em outro mundo, meu amado. Você pode se relacionar com outras pessoas, nós vivemos em outro mundo. Você pode ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo, porque isso é o que a sociedade nós vivemos. Esta Bíblia é antiquada, o que está dizendo aqui foi escrito numa outra cultura, numa outra época, 2000 anos atrás. Então, eles contaminam a carne, eles não se submetem à autoridade, e eles blasfemam de coisas que são santas. Hoje em dia eu tenho separado mais para pregar para pastores do que ir em igrejas pregar, mais em reunião de pastores. Eu sempre, ou muitas vezes eu falo para os pastores, qual é a tua ambição? Qual é a tua ambição? Qual é a ambição de um pastor? É ter igreja grande? É pregar para multidões? Você pode pregar para multidões e ir para o inferno. Qual é a tua motivação? A motivação nossa tem que ser fiel a Deus, onde Ele nos colocou. Seja pregando numa tribo indígena, seja pregando lá no sertão do Nordeste, seja pregando em uma grande cidade, seja pregando para 20 pessoas, seja pregando para 10.000 pessoas, a ambição do meu coração deve ser, eu quero ser fiel a Deus. Eu não prego por dinheiro, eu não prego para ter um nome, eu não prego para ser famoso, eu não prego para ser conhecido. Essas são ambições carnais. E muitas vezes pessoas caem em fantasias, quais sonhadores, em ilusões, em devaneios, por causa de ambições erradas, meu amado. Por causa de ambições erradas. Segunda coisa que diz aqui é arrogância. E usa o exemplo aqui ele usa até, olha, nem Miguel fez isso daí, que vocês fazem. Arrogância em não ouvir as Escrituras. Ele diz o seguinte, olha, contudo, nem mesmo arcanjo Miguel, aliás, arcanjo está no singular, é a única vez que aparece na Bíblia, o único arcanjo que aparece na Bíblia é Miguel. O único arcanjo que aparece na Bíblia é Miguel. No singular. O que significa? Chefe dos anjos. Miguel é o anjo mais poderoso que tem. É o anjo mais poderoso. E a Bíblia diz lá em Daniel que ele é o guardião de Israel. Por isso que não destrói Israel. A Bíblia diz lá em Daniel que ele é o guardião
do povo de Deus, do seu povo. Olha só, nem Miguel, contudo nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda você. O que ele está dizendo é sobre arrogância ou orgulho, que nem Miguel, que é o anjo mais poderoso, depois de Deus, é o anjo mais poderoso, nem ele, quando a Bíblia não fala esta passagem aqui, mas Judas coloca para nós, que o diabo, quando Moisés morreu, e a Bíblia não fala onde Deus o enterrou, Moisés subiu no monte, e lá ele morreu, e a Bíblia diz que Deus o enterrou lá em algum lugar. Ninguém sabe onde é o túmulo de Moisés, onde o corpo dele está, mas a Bíblia diz que o diabo quis tomar o corpo de Moisés. Eu não sei se o diabo quis tomar o corpo de Moisés para levantar a Moisés e aparecer diante do povo e levar o povo a cometer coisas erradas, mas houve uma briga que o diabo quis pegar o corpo de Moisés e o arcanjo Miguel proibiu o diabo de pegar o corpo de Moisés. O arcanjo Miguel, que é o anjo mais poderoso que tem na Bíblia, ele proibiu, ele lutou com o diabo para que o diabo não tomasse o corpo de Moisés. Mas mesmo assim, ele não ousou, porque o diabo, ou o querubim ungido que ele foi, ou Lúcifer, nem Miguel ousou falar para ele: eu vou repreender você, mas falou: o Senhor repreenda você. Está dizendo que esses tais falsos líderes, eles não é questão de ousadia, mas a atitude do coração deles é de não ouvir repreensões, não ouvir autoridades, não ouvir o ensino das Escrituras, não se submeter à autoridade de Deus, que nem Miguel, que é o anjo mais poderoso, fez as coisas desta maneira. Ele diz o seguinte, em último lugar: esses, porém, outro problema aqui é ignorância. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, que não entendem, eles não entendem, difamam por ignorância. Não ignorância porque são leigos, porque você pode ser teólogo e ser ignorante. Ignorar, não entender. Ele diz assim, olha, não compreendem por instinto, e quanto a tudo que compreendem, eles compreendem por instinto natural, como animais irracionais, e até nessas coisas eles se destroem, se corrompem. Aquilo que eles entendem apenas pelo instinto natural, como um animal racional. Eles não entendem por revelação do Espírito Santo, eles não entendem porque o Senhor, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, eles compreendem apenas pelo instinto natural, como se fosse um animal irracional. Eles acham que é desta maneira aqui, e por causa disto eles se destroem, é o que ele está dizendo aqui, e nisto eles se corrompem, ou a palavra também pode ser traduzida, nisto eles se destroem, ignorância, fantasias, devaneios, ilusões, arrogância, ignorância, compreender de uma maneira errada. Todas estas coisas são características de uma liderança, de líderes ou de falsos profetas, de falsos mestres, e que às vezes apenas querem o dinheiro, às vezes estão pregando por causa do dinheiro, ou às vezes estão pregando, iludindo as pessoas por causa das suas fantasias humanas, de serem grandes, ou de serem conhecidos, ou ambições pessoais, e usando todo tipo de coisa para prender as pessoas numa coisa errada. Não se fala, olha, mude a sua vida, simplesmente fala, Deus está te dando uma chave, né? Não fala, arrependa-se e peça perdão a Deus, os seus pecados, não fala isso daí, mas fala, olha, o Senhor está abrindo uma porta para você, e a pessoa é ímpia, vive longe de Deus, não quer obedecer a Bíblia. É só você falar para ela abandonar o pecado dela, ela nunca mais vai para a igreja, ela não entra mais lá. Você está me ouvindo, meu amado? É só você falar para ela, olha, abandona esta prática aí, ó, abandona a prostituição, abandona isso daí, e ela vai para outro lugar. Agora, fale para ela, Deus está te dando a chave. Esta semana aqui algo grande vai acontecer. Deus está me revelando coisas grandes para o teu futuro. Pronto, é lá que ela quer ficar. Lá que ela quer ficar. Então, os falsos mestres,
Eles apenas passam óleo por cima, só para agradar você, mas são cegos, guiando cegos, e ambos cairão no abismo. É o que a Bíblia diz. É o que fala em Romanos, que diz o seguinte: pensando que eram sábios, se tornaram loucos. Se tornaram loucos. Então, meu amado, eu quero dizer para você aqui, para terminar, nós vivemos num tempo em que você precisa estar atento às coisas que você vê. Não acredite em todas as coisas. Não acredite em tudo que você ouve por aí. Pega a Bíblia, pega as Escrituras.